Oi, meu nome é Eduardo Molon, eu sou professor de Tai Chi Chuan e aluno do mestre Chen Ninjun, que é filho do grão-mestre Chen Xiaowan. Esse é o sexto de uma série de vídeos onde eu explico a teoria do Tai Chi Chuan e esse vídeo fala sobre a formação do centro, que é um passo fundamental no seu aprendizado de Tai Chi. Chen Xiaowan, na década de 90, escreveu um tratado sobre a evolução técnica do aluno durante o aprendizado do Tai Chi. Esse tratado mostra a evolução do aluno dentro de 5 níveis de habilidade, também conhecidos como 5 níveis de Kung Fu. Quando eu encontrei com o grão-mestre na Austrália, em 2003, ele me autorizou pessoalmente a traduzir o tratado dele do inglês para o português e a publicá-lo no meu site, onde ele está disponível desde então. Em primeiro lugar, é preciso compreender que esses 5 níveis de Kung Fu são muito mais extensos do que se pode imaginar. Para vocês terem uma ideia, o meu mestre Chen Ninjun é filho do grão-mestre, pratica desde os 3 anos de idade, pratica profissionalmente desde os 16 ou 17 anos, está com 45 e acabou de dar uma entrevista dizendo que ele está a caminho do 4º nível de Kung Fu. Bom, Chen Xiaowan diz que o primeiro nível de habilidade consiste praticamente em aprender a forma. Nós podemos interpretar o que ele chama de aprender a forma como aprender os exercícios básicos do sistema, quer dizer, os exercícios de Jianzhuang, de desenrolar a seda, e uma das formas de mão livre, por exemplo, a Lao Jiao. Quando uma pessoa começa a praticar Tai Chi Chuan, ela não consegue enxergar nada além do meio do primeiro nível. Ela acredita que aprender Tai Chi Chuan é simplesmente decorar a coreografia dos movimentos e aprender a forma. Se essa pessoa tiver um bom professor, antes dela chegar no final da forma, provavelmente, num prazo de mais ou menos uns 6 meses, esse professor terá conseguido convencê-la de que existe alguma coisa por trás dos movimentos que os unifica. E aí ela começa a enxergar até próximo da fronteira entre o primeiro e o 2º nível. Se a gente fizer uma comparação com dirigir carros, que é uma comparação que o grão-mestre gosta, quando você aprendeu a forma do Tai Chi Chuan, aprendeu a coreografia, tudo que você conseguiu fazer foi ir até a concessionária e comprar um carro. Você não sabe nem ligar o carro ainda. Quando você chega na fronteira do 2º nível, você está aprendendo a ligar o motor do seu carro. Se a gente fizer, por exemplo, a comparação com marcenaria, e você quiser construir uma casa, quando você aprendeu as formas, tudo que você fez foi ir na loja de material de construção, comprar um martelo e um serrote. Você não sabe usar. Quando você está chegando na fronteira do 1º e do 2º nível, você aprendeu a martelar e a serrar. Só isso. No 2º nível de Kung Fu, Chen Xiaowan diz o seguinte: o método do movimento de desenrolar a seda, isto é, o método de torcer e espiralar, e a força de desenrolar a seda, isto é, a força interna produzida por esse método de movimento, podem ser estritamente dominados usando o centro do corpo como um pivô para mover todas as partes do corpo. Mais tarde no texto, ele menciona o seguinte: os degraus na prática do Tai Chi Chuan envolvem progredir do domínio do círculo grande para o domínio do círculo médio e do domínio do círculo médio para o círculo pequeno. A palavra círculo não significa o caminho resultando dos movimentos dos membros, mas sim o fluxo harmonioso do Qi. Neste sentido, o 3º nível de Kung Fu é um estágio em que se começará com círculos grandes e se terminará com círculos médios. Destas 2 passagens, nós podemos concluir 2 coisas. A primeira é que durante o 2º nível de Kung Fu, o praticante vem no início não conhecendo os círculos e no final dominando os círculos grandes. E segundo, que o que dirige os círculos aos quais o grão-mestre se refere é o centro do corpo, que é usado como um pivô. Se nós continuarmos voltando com o raciocínio, nós veremos que entre o 1º e o 2º nível, o grão-mestre começa a mencionar o centro. Mas o que é o centro do corpo? O que quer dizer essa palavra centro? Isso é uma palavra que muda de significado
entre o primeiro e o segundo nível e que evolui conforme o praticante ganha habilidade e ganha contato mental com o seu próprio corpo. Quando alguém começa a praticar Tai Chi Chuan, normalmente nós aproximamos a palavra centro pelos ossos da bacia, pelo quadril da pessoa. Essa não é uma boa aproximação, mas é a única aproximação que é possível para alguém que está começando e que tem pouco comando mental dessa região. Conforme a pessoa melhora um pouco a mobilidade, o contato mental com essa região do corpo, nós começamos a falar na junta coxo-femoral. Então, centro passa a querer dizer a região do quadril, inclusive as juntas coxo-femorais e toda a musculatura em torno dela. Conforme a pessoa vai melhorando e vai ganhando mais habilidade ainda e mais comando mental, centro passa a querer dizer dantian. Dantian é uma região pequena cujo meio fica 4 dedos abaixo do seu umbigo. Essa região não fica na sua pele, ela fica dentro do seu corpo. Somente quando você começa a sentir e a comandar o movimento dessa região é que você começa a desenvolver a capacidade de fazer com que o resto do corpo siga o movimento do Dantian. Na década de 90, Chen Xiaowang deu uma entrevista para uma revista onde ele respondeu qual era o erro mais comum entre os praticantes de Tai Chi Chuan. Na época, ele respondeu que o erro mais comum era que as pessoas não conseguiam realizar a segunda técnica de movimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu fizer um vídeo sobre princípios. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, Chen Xiaowang deu uma outra entrevista em que ele falou que o maior problema a ser vencido no aprendizado do Tai Chi Chuan é um problema de compreensão de qual é o objetivo da prática. E o primeiro passo para obter a compreensão é a formação do centro. Então vocês observam que após 20 anos ensinando principalmente no Ocidente, o grão-mestre mudou de opinião sobre qual é o principal erro a ser vencido. Ele começou acreditando, há 20 anos atrás, que era um erro técnico e atualmente ele acredita que é um erro de compreensão. E ele reforça que o primeiro passo é a formação do centro. Bom, quando eu estava na Austrália, já treinando com o meu Shifu, Chen Jun, havia alguns anos, eu fiz uma pergunta para ele sobre mover o corpo a partir do centro. Ele olhou para mim e disse o seguinte: Eduardo, você nem tem um centro ainda. Primeiro você precisa formar o centro. Desses dois ensinamentos, ou seja, do que o grão-mestre falou na entrevista recente, do que o meu Shifu falou, nós conseguimos concluir que as pessoas em geral não têm um Dantian. O objetivo de todo praticante de Tai Chi Chuan, logo após ter terminado de aprender as formas e os exercícios básicos, deve ser a formação do centro, do Dantian. Agora, não adianta você somente se concentrar no seu abdômen, porque você ainda não tem um Dantian. Do mesmo jeito que você não consegue empurrar um oponente bem treinado só porque você está se concentrando e tentando muito com a sua mente empurrá-lo, você também não consegue formar o Dantian só porque você está se concentrando no local onde ele deveria ser. É responsabilidade do seu professor ensinar a você como usar a sua mente e o seu corpo para formar o Dantian. O processo de formação do centro é um processo de criação de uma coordenação motora nova, que acontece no seu cérebro, além de no seu corpo. Esse processo é muito parecido, por exemplo, com aprender a tocar um instrumento musical. Então, por exemplo, quando você vai aprender a tocar violão, você sabe que você precisa mover o seu dedo com o seu cérebro e puxar uma corda com o seu dedo e mover os outros dedos da outra mão para fazer as chaves e produzir o som que você quer. E você precisa sincronizar as duas mãos para você conseguir obter uma música. Ou seja, a criação de uma coordenação motora consiste em você repetir esses movimentos
até que eles sejam naturais para você, até que você não precise usar racionalmente o seu cérebro para mover os dedos daquele jeito. Mas você começa movendo o seu corpo físico com o seu cérebro físico. Quando você está passando pelo processo de formação do Tantra, você está tentando mover todo o seu corpo a partir do centro dele. Isso quer dizer que você precisa saber que partes físicas do seu corpo você precisa mover e como você deve comandá-las com o seu cérebro. E você tem que saber como sincronizar essas partes e movê-las juntas, repetidamente, até que o movimento passe a ser único e natural para você. Não é uma questão de mera concentração na região do baixo ventre. É uma questão de como mover o corpo com o seu cérebro. É por causa da necessidade de sincronizar corretamente os movimentos que o grão-mestre Chen Shalom recentemente deu uma entrevista, onde ele respondeu que a coisa mais importante em que prestar atenção enquanto se pratica é o timing, ou seja, a sincronia dos movimentos. Bom, espero ter esclarecido. Muito obrigado. Esse vídeo é produzido com espírito de contribuição. Por favor, você pode usá-lo para aula se você quiser. Só peço a gentileza de que não edite o vídeo. Obrigado.